Há duas formas de luto, aprendi eu. Há a dor limpa e honesta da perda, a saudade que rasga a alma, mas que com o tempo cicatriza e se transforma em doce lembrança. E há o luto sujo, o luto contaminado pela ganância, onde o corpo doente amado mal esfriou e os abutres da família já começam a sobrevoar, não para oferecer consolo, mas para disputar a carcaça da herança. Meu nome é Laura, tenho 68 anos e no funeral do meu marido, Roberto, o amor da minha vida, eu vivi os dois. Roberto e eu fomos uma dupla por 50 anos. Começamos com uma pequena marcenaria nos fundos de casa, um negócio herdado do pai dele, quase falido. Roberto era o artista, o homem cujas mãos transformavam madeira bruta em peças de uma beleza e elegância singulares. Ele tinha a alma de um poeta e o coração de um gigante. Eu, a filha de um contador, com a mente que se acendia diante de uma planilha de custos, era a gestora silenciosa. Enquanto Roberto desenhava e esculpia, eu negociava com fornecedores, administrava o fluxo de caixa, pagava os impostos e, o mais importante, investia cada lucro, por menor que fosse. Nosso acordo era o nosso segredo. Para o mundo, e especialmente para a família dele, eu era apenas a esposa do Roberto, a dona de casa que cuidava do lar, criava nossos filhos e servia o café nas reuniões de família. A família de Roberto, especialmente seu irmão mais novo, Fernando, sempre me olhou com uma condescendência velada. Eles, donos de uma pequena loja de materiais de construção, se viam como homens de negócios, pragmáticos e astutos. Eu era a figura decorativa, a mulher do lar, cujo único talento era manter a casa em ordem e apoiar o marido criativo. Mal sabiam eles que, enquanto Roberto era o coração da Móveis Albuquerque, eu era o cérebro e a espinha dorsal. Era eu quem, nas madrugadas silenciosas, estudava o mercado de ações. Era eu quem diversificava nosso portfólio, investindo em imóveis, em fundos de baixo risco, em ações de empresas de tecnologia que, na época, pareciam ficção científica. Roberto confiava em mim cegamente. Laura, meu amor, ele me dizia, beijando o topo da minha cabeça, enquanto eu estava debruçada sobre os extratos bancários. Você transforma serragem em ouro. Cuide do nosso futuro. Ele está mais seguro nas suas mãos do que em qualquer cofre. E eu cuidei. A pequena marcenaria transformou-se numa fábrica de móveis de design, uma das mais respeitadas do estado. Nossos filhos, criados com conforto, mas com a consciência do valor do trabalho, seguiram seus próprios caminhos, independentes e bem-sucedidos. E a fortuna que construímos, uma fortuna sólida e silenciosa, crescia sob a minha administração discreta, registrada em contas conjuntas, mas gerenciada apenas por mim. A doença de Roberto foi rápida e impiedosa. E no velório, a dor da minha perda foi profanada pela arrogância da família dele. Fernando, meu cunhado, assumiu o papel de patriarca com uma autoridade que ele nunca possuiu. Ele me dava tapinhas no ombro dizendo: "Não se preocupe com nada, Laurinha. Deixa que os homens cuidam da parte chata agora." A parte chata, eu sabia, era o inventário. A primeira reunião para a leitura do testamento foi marcada para uma semana após o funeral, no escritório do advogado da família, um homem que eu sabia ser mais amigo de Fernando do que da justiça. A sala era fria, impessoal. De um lado da mesa, sentei-me com meus 2 filhos, Cláudia e Miguel, ambos visivelmente desconfortáveis. Do outro lado, Fernando, sua esposa invejosa e seus 2 filhos, primos que mal conhecíamos. O testamento de Roberto era simples e direto, como ele. Metade de todos os seus bens, a parte legítima, seria dividida igualmente entre nossos 2 filhos. A outra metade, a parte disponível, ele deixava inteiramente para mim, sua esposa e companheira de uma vida, era o padrão, o esperado. Mas era na definição de bens que a ganância deles se revelaria. Fernando, após a leitura, pigarreou, assumindo a palavra. "Bem, como todos ouviram, a divisão é clara. Agora precisamos listar os bens para o inventário." Ele pegou uma pasta e tirou uma folha. "Temos a fábrica, cujo valor de mercado, segundo o nosso avaliador, é de X. Temos a casa da família. E temos as contas bancárias da empresa." Eu o interrompi,
a voz calma. Você está se esquecendo dos investimentos, Fernando. As ações, os fundos, os imóveis alugados. Ele me lançou um sorriso condescendente, o sorriso de um adulto explicando algo para uma criança. Laurinha, Laurinha, não se preocupe com esses detalhes técnicos. Isso são negócios de homens, coisas complexas. Eu e o advogado já estamos cuidando de tudo. Vamos liquidar esses ativos e colocar o dinheiro no montante a ser dividido. Liquidar os ativos? Perguntei sentindo um calafrio. Alguns desses fundos são de longo prazo. Liquidá-los agora geraria uma perda enorme. Veja bem, disse ele com uma falsa paciência. É a forma mais simples. A gente vende tudo, transforma em dinheiro e divide como manda a lei. Você fica com a sua parte, os meninos com a deles. E claro, ele continuou, pensando no seu bem-estar, Laurinha, já conversamos e achamos uma solução excelente para você. Com a sua parte, você pode comprar um bom apartamento, menor, mais fácil de cuidar, e o restante pode aplicar numa poupança. Rende pouco, mas é seguro. Você não vai precisar se preocupar em administrar nada. Eles estavam me empurrando para fora, me oferecendo uma esmola, a menor parte possível, a parte segura da poupança, enquanto planejavam tomar controle da parte principal, a fortuna que eu havia construído, para administrá-la do jeito deles, provavelmente investindo em seus próprios negócios fracassados. Acho que há um equívoco, eu disse, a voz ainda firme, apesar da raiva que começava a ferver em minhas veias. Eu não pretendo liquidar nada, e pretendo continuar administrando a minha parte dos investimentos. Fernando riu. Uma risada curta, debochada. Você, Laurinha, administrar? Com todo o respeito, você passou a vida cuidando da casa. O que você entende de bolsa de valores? Deixe isso com quem sabe. Você é um fardo para nós neste momento. Não se torne um problema. Um fardo. A palavra pairou no ar, fria e pesada. Eu, que equilibrei os livros daquela empresa por 50 anos, era um fardo. Olhei para meus filhos. Cláudia estava pálida de raiva, prestes a explodir. Miguel, mais contido, apenas encarava o tio com um olhar gélido. Foi então que eu decidi. O luto havia acabado. A batalha havia começado. Levantei-me. Todos na sala me olharam surpresos. Dr. Matos, eu disse, dirigindo-me ao advogado pela primeira vez. Eu agradeço a sua presteza em ler o testamento do meu marido. Contudo, acredito que, para a próxima reunião, eu trarei o meu próprio representante legal. Caminhei até a porta. Antes de sair, virei-me para Fernando. E a propósito, Fernando, você tem razão, eu não entendo nada de negócios. Por isso mesmo, na próxima reunião, faremos as coisas do meu jeito. Um jeito de dona de casa. Trarei todos os meus cadernos de anotações, minhas planilhas dos últimos 30 anos, e faremos a contabilidade desta família, centavo por centavo. Vamos ver, no final, quem realmente entende de quê. Saí daquela sala, deixando para trás um silêncio chocado. Eles achavam que eu era uma peça decorativa no império de Roberto. Mal sabiam eles que eu não era a decoração. Eu era a arquiteta. E estava prestes a mostrar a eles a planta original do prédio inteiro. A porta do escritório do Dr. Matos se fechou atrás de mim com um clique suave. Mas em minha mente, o som foi o de uma porta de cofre se trancando, selando um passado de submissão. Meus filhos, Cláudia e Miguel, me seguiram pelo corredor em silêncio, mas assim que entramos no elevador, a compostura deles se desfez. "Mãe, o que foi aquilo?" exclamou Cláudia, os olhos brilhando com uma mistura de choque e admiração. A cara do tio Fernando, eu achei que ele fosse explodir. Foi a coisa mais incrível que eu já te vi fazer. Miguel, sempre mais contido, colocou a mão no meu ombro. O pai teria tanto orgulho da senhora hoje. A senhora foi a rocha dele, como sempre. No caminho para casa, no carro de Miguel, a verdade que eu guardara por 50 anos finalmente veio à tona. Contei a eles tudo. Contei sobre o nosso pacto silencioso, meu e de Roberto. Sobre como ele era o artista e eu, a gestora. Contei das noites em claro estudando o mercado, das decisões de investimento que tomei sozinha, do crescimento silencioso do nosso patrimônio que acontecia nas sombras, enquanto a marcenaria, sob a luz dos holofotes, era o orgulho público da família. Mas, por que, mãe?
Perguntou Miguel, genuinamente confuso. Por que deixar o tio Fernando e os outros pensarem que a senhora era outra pessoa? Porque era mais fácil, meu filho, respondi, olhando para as ruas da cidade que eu ajudei a construir. No mundo do seu avô e do seu tio, um mundo de homens de negócios, uma mulher com uma calculadora era uma curiosidade. Uma mulher com mais tino para negócios, que todos eles juntos era uma ameaça. Manter a paz, para o seu pai, era fundamental. E eu o amava o suficiente para ser a sua parceira silenciosa. Meu ego nunca precisou dos aplausos. Mas agora eles transformaram o seu silêncio em uma arma contra você, disse Cláudia, a raiva justa em sua voz. Eles te chamaram de fardo. Sim, concordei. Eles cometeram o erro de confundir discrição com fraqueza. E agora, com o mesmo silêncio e a mesma discrição, eu vou lhes mostrar a força de uma vida inteira de trabalho. Naquela noite, não dormi. Passei a madrugada no pequeno escritório que Roberto construíra para mim nos fundos de casa. Abri os armários de aço, que guardavam não apenas documentos, mas a história da nossa prosperidade. E lá estavam eles, meus cadernos. Dezenas deles, de capa dura preta, com etiquetas datilografadas por ano. 1985, 1986, 1987. Dentro de cada um, minha caligrafia precisa e miúda narrava, em números, a saga da nossa família. Cada compra de ação, cada venda de título, cada aluguel de imóvel, cada projeção de lucro. Eram mais do que livros contábeis, eram os diários da arquiteta do nosso império. Na manhã seguinte, eu não liguei para um advogado qualquer. Liguei para o escritório Neves em Associados, a firma de direito empresarial mais prestigiada da cidade. O tipo de lugar cujos honorários faziam homens como Fernando tremerem. Pedi uma consulta com a sócia principal, doutora Sofia Neves, uma mulher cuja reputação de ser uma negociadora implacável era lendária nos círculos jurídicos. A reunião foi marcada para a semana seguinte. Levei comigo não apenas os meus filhos, como testemunhas, mas uma mala de rodinhas contendo 20 dos meus cadernos mais importantes. Doutora Neves era tudo o que diziam e mais. Uma mulher de 50 e poucos anos, com um talher impecavelmente cortado, e um olhar que parecia enxergar através de concreto armado. Ela nos recebeu em sua sala, no topo de um arranha-céu, com uma vista panorâmica da cidade que eu ajudara a construir. Sem sentimentalismos, eu coloquei o primeiro caderno sobre sua mesa de vidro. Doutora, esta é a história de como uma pequena marcenaria que faturava o equivalente a R$10.000 por mês se tornou um patrimônio de múltiplos milhões. E a história não foi escrita com serragem, mas com juros compostos. Por 3 horas eu falei. E ela ouviu, folheando os cadernos, os olhos se movendo rapidamente pelas minhas anotações, a expressão passando de uma curiosidade profissional para um espanto contido e, finalmente, para um respeito profundo. Meus filhos, que conheciam apenas fragmentos da história, estavam tão absortos quanto ela. Quando terminei, doutora Neves recostou-se na cadeira. Dona Laura, disse ela, e pela primeira vez a vi sorrir. Um sorriso fino e perigoso. Isto aqui, ela pousou a mão sobre um dos meus cadernos. Não é um livro de contabilidade, é uma obra de arte. E a sua história não é um drama familiar. É um case de gestão de ativos que daria uma palestra em Harvard. Seu cunhado não te chamou de fardo. Ele cometeu um erro de avaliação de ativos, o maior da vida dele. Ela se inclinou para frente, a energia de uma predadora se preparando para o ataque. Nossa estratégia será simples e devastadora. Meu escritório vai contratar uma das melhores firmas de auditoria do país. Eles vão transformar seus cadernos neste dossiê profissional. Ela desenhou um retângulo no ar com as mãos. Um documento de 200 páginas, com gráficos, projeções e um laudo pericial atestando a veracidade e a genialidade da sua gestão. Vamos provar de forma irrefutável que 85% do patrimônio Albuquerque não veio da venda de imóveis, mas da gestão de investimentos da senhora. E o que faremos com isso? Perguntou Miguel. Nós não vamos pedir, meu caro. Nós vamos informar, disse a doutora Neves.
Vamos convocar uma nova reunião e, em vez de discutir a divisão de uma herança, vamos discutir o pagamento de honorários de gestão devidos a Dona Laura por 50 anos de serviço. Vamos enquadrar a questão não no direito de família, mas no direito empresarial. Sua mãe não era apenas uma esposa, ela era a gestora de um fundo de investimentos familiar não oficial. E ela tem direito a uma remuneração por isso. A genialidade da abordagem me deixou sem fôlego. Eu não era uma viúva clamando por sua parte. Eu era uma profissional cobrando pelo meu trabalho. Enquanto a máquina jurídica da doutora Neves se movia, eu decidi fazer algo que não fazia há anos: visitar a fábrica. A Móveis Albuquerque era um lugar que eu evitava, pois a ausência de Roberto era palpável em cada canto. Mas agora eu entrei lá com um novo propósito. Os funcionários mais antigos, homens que trabalharam com Roberto por décadas, me receberam como uma rainha retornando ao seu reino. Dona Laura, que milagre! Pensei que o patrão Fernando tinha proibido a senhora de pisar aqui, disse o seu antenor, o chefe da oficina. Ele não manda mais em nada, antenor. Nunca mandou, respondi, com um sorriso. Passei o dia ali, conversando, ouvindo. Descobri que, sob a gestão de Fernando, a empresa estava estagnada. Ele era um gerente medíocre, avesso a riscos, que cortava custos nos lugares errados e que não investia em design ou inovação. A alma da empresa, a criatividade de Roberto, estava sendo sufocada pela mediocridade dele. A segunda reunião do inventário foi marcada, a meu pedido, no único lugar que faria sentido: a sala de reuniões da própria fábrica. O cheiro de cedro e de verniz no ar era o meu exército silencioso. Fernando e sua família chegaram, a arrogância deles um pouco diminuída, substituída por uma curiosidade apreensiva. Eles esperavam me ver com meus caderninhos, como eu prometera. Eles não esperavam ver a doutora Sofia Neves ao meu lado, ladeada por 2 jovens advogados de sua firma que colocaram sobre a mesa de reuniões não cadernos, mas 5 cópias de um dossiê espesso e encadernado profissionalmente, com o título Relatório de Auditoria e Análise de Construção Patrimonial, Família Albuquerque, 1975-2025. O que é isso? Gaguejou Fernando, olhando para o documento como se fosse uma serpente. Isso, senhor Fernando, disse a doutora Neves com uma voz cortante. É o que a sua cunhada chama de anotações de dona de casa. É um relatório detalhado que mostra como o patrimônio que o senhor e sua família hoje disputam foi, na verdade, quase que integralmente construído, multiplicado e protegido pela expertise financeira da minha cliente, a dona Laura Albuquerque. Ela abriu o dossiê e, por 1 hora, com a ajuda de slides projetados na parede, ela os guiou por um tour pela verdade. Gráficos de pizza mostravam a modesta contribuição dos lucros da marcenaria versus a massiva contribuição dos rendimentos das aplicações. Linhas do tempo mostravam como, durante cada crise econômica do país, a empresa quase quebrou e foi salva por injeções de capital vindas dos investimentos de Laura. Ao final, o silêncio na sala era total. A família de Fernando estava branca como papel. Meus filhos me olhavam com uma admiração que valia mais do que qualquer fortuna. Considerando os fatos expostos, continuou a doutora Neves, e o fato de que a gestão da dona Laura gerou um valor que excede em 10 vezes o valor da empresa original, nossa posição legal é a de que ela não é apenas uma herdeira. Ela é a principal credora e sócia investidora deste grupo familiar. Portanto, a proposta de simplesmente liquidar e dividir está fora de questão. Ela fez uma pausa, olhando para mim. Era a minha deixa. Fernando, eu disse, e minha voz era calma, mas pesava como madeira maciça. Você disse que eu não entendia de negócios de homens. Talvez não, mas eu entendo de matemática. E a matemática me diz que, sem a minha gestão, a sua parte na herança do seu irmão seria uma pilha de dívidas e uma marcenaria obsoleta. Levantei-me, sentindo os olhares de todos sobre mim. Portanto, esqueçam o testamento do meu marido por um momento. Eu tenho uma nova proposta para o futuro desta família e desta empresa. E sugiro que vocês a escutem com muita atenção. A viúva invisível,
A dona de casa, inútil, havia se tornado a presidente do conselho. A reunião estava apenas começando. E pela primeira vez, as regras do jogo seriam as minhas. O silêncio na sala de reuniões da fábrica era tão denso que o cheiro de cedro parecia ter ficado preso nele. Do outro lado da mesa, meu cunhado Fernando me encarava, o rosto uma máscara de incredulidade e fúria contida. Seus filhos pareciam ter encolhido em suas cadeiras, e o advogado da família, Dr. Matos, folheava nervosamente o dossiê da auditoria, como se procurasse uma cláusula de escape que ele sabia não existir. Meus filhos, ao meu lado, eram a imagem da calma e do apoio silencioso. A dinâmica de poder naquela sala havia se invertido de forma tão completa e brutal que o ar parecia vibrar. Como eu dizia, continuei, a voz tranquila, cortando o silêncio, eu tenho uma nova proposta. Uma que não se baseia em laços de sangue ou em costumes ultrapassados, mas na realidade dos fatos que este relatório, apontei para o dossiê, acabou de estabelecer de forma irrefutável. Virei-me para a doutora Neves, que assentiu, assumindo a palavra com sua precisão cirúrgica. A proposta da dona Laura, começou a advogada, visa não apenas garantir a justa partilha dos bens, mas, acima de tudo, proteger e revitalizar o principal ativo da família, a Móveis Albuquerque. A gestão atual, como os números indicam, levou a empresa a uma perigosa estagnação. Portanto, a primeira medida é uma reestruturação completa da governança corporativa. Fernando bufou. Reestruturação? Esta empresa é da minha família. Meu pai a fundou. Seu pai fundou uma marcenaria, Sr. Fernando, corrigiu a doutora Neves, sem alterar o tom. Sua cunhada a transformou num império. Há uma diferença substancial. E é para honrar o legado de ambos que propomos a criação de um conselho de administração formal, que passará a tomar todas as decisões estratégicas. Ela pegou uma folha de sua pasta que continha um organograma. O conselho terá 5 assentos. O primeiro, como presidente do conselho, será ocupado pela sócia majoritária e gestora de fato do patrimônio que permitiu o crescimento da empresa, Dona Laura Albuquerque. O nome de Fernando, que por décadas ostentou o título de presidente, havia sido varrido do topo da pirâmide. Ele ficou roxo. Os assentos 2 e 3, continuou a doutora Neves, impassível, serão ocupados pelos herdeiros diretos do fundador, que também trazem competências vitais para a nova fase da empresa. A senhora Cláudia Albuquerque, como representante da área de design e inovação, e o senhor Miguel Albuquerque, como representante da área de engenharia e produção. Meus filhos me olharam, surpresos e emocionados. Eu não estava apenas tomando o poder para mim. Estava restaurando a linha de sucessão baseada no mérito e no sangue de Roberto. O quarto assento será destinado a um CEO profissional, contratado no mercado, que cuidará da gestão do dia a dia e se reportará a este conselho. E o quinto assento, ela fez uma pausa dramática, olhando diretamente para o meu cunhado, será oferecido ao senhor Fernando Albuquerque como representante do seu ramo da família. O senhor terá voz e voto nas reuniões, mas as decisões estratégicas, como pode ver, serão tomadas pela maioria. Era uma obra-prima de humilhação corporativa. Eu não o estava expulsando. Estava lhe oferecendo um lugar na mesa, mas um lugar na minoria, onde sua mediocridade não poderia mais prejudicar o futuro da empresa. Ele passaria de monarca absoluto a um simples diretor, obrigado a assistir, de camarote, a retomada do poder pela mulher que ele tanto desprezou. Isso é um insulto, um golpe, ele explodiu, levantando-se da cadeira. Eu jamais aceitarei ser rebaixado dentro da minha própria empresa. Nesse caso, disse a doutora Neves com uma calma mortal, passemos à alternativa. Minha cliente, Dona Laura, abrirá mão desta proposta insultuosa e nós entraremos amanhã com uma ação judicial. Nela, não discutiremos a herança, discutiremos a remuneração devida. Pleitearemos o pagamento de 50 anos de honorários de gestão de investimentos, calculados com base em um percentual padrão de mercado sobre o lucro gerado. Com juros e correção monetária, a dívida da massa patrimonial com a minha cliente resultaria, segundo nossos cálculos, na sua total insolvência e na da sua família.
A proposta da Dona Laura, Senhor Fernando, não é um insulto. É a única tábua de salvação que o senhor terá. Aconselho que se agarre a ela. Fernando olhou para seu advogado, que apenas deu de ombros, derrotado. Olhou para seus filhos, que o encaravam com pânico. Ele estava encurralado pela matemática, a mesma ciência que ele sempre achou que era o meu pequeno hobby. Ele se sentou, o corpo caindo na cadeira, um rei deposto. A batalha estava ganha. A partir daquele dia, uma nova era começou. A primeira reunião do novo conselho de administração foi um evento surreal. Eu, na cabeceira da mesa, comandando a pauta. Meus filhos, contribuindo com ideias brilhantes e inovadoras que haviam sido sufocadas por anos pela tirania do tio. E Fernando, no canto, em silêncio, obrigado a votar a favor de propostas que iam contra tudo o que sua gestão medíocre representava. Nossa primeira grande decisão foi contratar um novo CEO. Conduzimos um processo seletivo rigoroso e trouxemos um executivo jovem e dinâmico do mercado, um homem chamado Otávio, que ficou fascinado com a minha história e entendeu imediatamente que a alma da Móveis Albuquerque era a fusão da arte de Roberto com a minha visão estratégica. Com Otávio no comando do dia a dia e sob a nossa nova direção, a empresa despertou de um longo sono. Cláudia, minha filha, finalmente teve liberdade para criar. Ela desenhou uma nova linha de móveis inspirada nos primeiros esboços de Roberto, mas com uma linguagem moderna e sustentável. Miguel, meu filho, implementou novas tecnologias na fábrica, otimizando a produção sem sacrificar a qualidade artesanal. E eu me descobri. A viúva do Roberto, a dona de casa, deu lugar à Dona Laura, a presidente do conselho. Comecei a ser convidada para eventos do setor. No início, hesitei. Eu, que passei a vida nas sombras, me sentia desconfortável sob os holofotes. Mas então, lembrei-me de Roberto. Lembrei de como ele ficaria orgulhoso de me ver assumindo o lugar que sempre fora meu por direito. Meu primeiro discurso foi num congresso de mulheres empreendedoras. Falei por 20 minutos sobre a minha jornada, sobre a importância da independência financeira, sobre a força silenciosa das mulheres que administram seus lares como se fossem grandes corporações. Ao final, fui aplaudida de pé. Naquele dia, descobri que eu não tinha apenas uma cabeça para números. Eu tinha uma voz, e as pessoas queriam ouvi-la. Enquanto eu florescia, Fernando murchava. Vê-lo nas reuniões do conselho era um estudo sobre a agonia do ego. Ele era obrigado a aprovar orçamentos de marketing para a nova linha de Cláudia, a mesma que ele chamara de sonho de menina. Tinha que concordar com investimentos em máquinas que Miguel propunha depois de anos dizendo que o time que está ganhando não se mexe. A humilhação final dele veio alguns meses depois. Eu estava visitando a fábrica com um grupo de investidores estrangeiros. Ao passarmos pelo departamento de produção, vimos o novo CEO, Otávio, tendo uma conversa dura com Fernando. Otávio, com 35 anos a menos que ele, explicava com a paciência de um professor por que a sugestão de Fernando de usar um verniz mais barato e de qualidade inferior era inaceitável. Fernando, de braços cruzados, ouvia em silêncio, o rosto vermelho de vergonha. Ele me viu observando a cena de longe. Nossos olhos se cruzaram por um instante. No olhar dele, eu vi a compreensão final e absoluta. O mundo dele, o mundo dos homens de negócios, onde ele reinava, havia acabado para sempre. O ápice da nossa ressurreição aconteceu na maior feira de design do continente, em São Paulo. Lançamos a nova coleção de Cláudia, Raízes, com um sucesso estrondoso. Nosso estande, projetado por ela, era o mais comentado. E no último dia do evento, fui convidada para uma entrevista para a capa da principal revista de arquitetura e design do país. A jornalista, uma moça jovem e inteligente, me fez a pergunta final. Dona Laura, todos estão chamando a nova fase da Móveis Albuquerque de um verdadeiro milagre, um renascimento. Qual é o segredo? Sentei-me um pouco mais ereta na cadeira, ajeitei meu colar de pérolas, um novo, que comprei para mim mesma, e olhei diretamente para a câmera. Não há milagre nenhum, minha querida, eu disse, com um sorriso sereno. O segredo foi simplesmente colocar a arquiteta original do Império no comando. Naquela noite, no hotel, assisti à prévia da entrevista na televisão.
Pela primeira vez, o mundo inteiro saberia a verdade. A viúva invisível, a dona de casa, a mulher que fora considerada um fardo, era e sempre fora a verdadeira rainha. E a sensação não era de vingança, era de justiça. A justiça poética que a vida, às vezes, nos reserva quando temos a coragem de pegar nossos velhos cadernos e reescrever a nossa própria história. A entrevista na revista de design foi como acender um pavio. A história da viúva silenciosa, que era a verdadeira mente por trás do Império Albuquerque, se espalhou como fogo na pólvora seca do mundo dos negócios. Meu telefone não parava de tocar. Convites para palestras, para participar de conselhos de outras empresas, pedidos de entrevistas de jornais e canais de televisão. De um dia para o outro, eu, Laura, a mulher que por 50 anos fora uma nota de rodapé na história da minha própria família, virei a manchete. Para meus filhos, Cláudia e Miguel, foi um momento de imenso orgulho. Eles me acompanhavam em alguns eventos, e eu via em seus olhos a admiração por esta nova mãe que eles estavam descobrindo, uma mulher de negócios formidável que sempre vivera sob a casca da dona de casa. Nosso relacionamento, antes baseado no amor protetor de mãe para filhos, evoluiu para uma parceria de iguais, cimentada por um profundo e recém-descoberto respeito mútuo. Mas para Fernando e sua família, minha ascensão foi a crônica de sua queda. A entrevista e a subsequente fama foram a pá de cal em sua reputação. No clube de campo que frequentavam, nos jantares de negócios, Fernando não era mais o presidente da Móveis Albuquerque. Era o cunhado da Laura, o homem que por décadas se beneficiou do talento da mulher que ele publicamente diminuía. A humilhação foi insuportável para um homem cujo ego era seu principal ativo. Ele parou de frequentar as reuniões do conselho. Apenas enviava seu advogado, que se sentava em silêncio, sem poder de voto real, apenas para observar as decisões que transformavam a empresa. Sob a nova gestão, a Móveis Albuquerque florescia. A coleção Raízes foi um sucesso de vendas e de crítica. Fechamos contratos de exportação que Fernando sempre considerara arriscados demais. A empresa, que ele mantivera em um estado de estagnação segura, estava agora crescendo, inovando e se tornando mais valiosa do que nunca. As notícias do declínio do ramo de Fernando da família chegavam até mim em ecos. A loja de materiais de construção deles, mal administrada e sem o fluxo de capital que antes vinha da Móveis Albuquerque, estava afundada em dívidas. O filho mais velho dele, que ocupava um cargo de gerência fantasma na nossa fábrica, fora demitido pelo novo CEO por pura incompetência. O castelo de cartas deles, construído sobre a presunção e o meu dinheiro, estava desmoronando. A rendição final veio de forma inesperada, não com um telefonema ou um e-mail, mas com uma visita. Numa tarde de domingo, a campainha da minha casa tocou. Ao atender, deparei-me com uma figura que eu mal reconheci. Era Antonieta, a esposa de Fernando. A mulher sempre impecavelmente arrumada, com suas joias e seu ar de superioridade, estava ali, na minha porta, com um vestido simples, sem maquiagem e com os olhos inchados de quem chorara por dias. "Laura", ela começou, a voz fraca. "Podemos conversar? Por favor." Meu primeiro instinto foi fechar a porta, mas então olhei para aquela mulher e não vi a minha rival, a esposa do meu algoz. Vi apenas uma mulher derrotada. "Entre, Antonieta." Ela se sentou na beirada do sofá, na sala que agora exibia com orgulho os prêmios de design que nossa nova coleção havia ganhado. Por um longo tempo, ela apenas olhou para as próprias mãos. "Eu não vim aqui para defender o Fernando", ela disse finalmente, a voz embargada. "Eu vim porque não temos mais para onde correr. A loja, nós vamos perdê-la. Estamos prestes a decretar falência." Ela me encarou, e em seus olhos havia uma sinceridade nascida do desespero. "Ele está destruído, Laura. Não apenas pelo dinheiro, pela humilhação. A vida inteira ele viveu à sombra do Roberto. Seu irmão era o talentoso, o amado, o bem-sucedido. O Fernando era apenas o outro. E quando o Roberto se foi, ele achou que finalmente teria o seu lugar ao sol. Mas o sol, na verdade, sempre foi você. E ele não conseguiu suportar isso.
A confissão dela era a peça que faltava no quebra-cabeça da minha vida. Não era apenas ganância. Era uma vida inteira de ressentimento, de inveja, de um complexo de inferioridade que se manifestara na forma de arrogância e desprezo por mim, a mulher que, aos olhos dele, não tinha o direito de ser mais competente que ele. Ele te odiou, Laura, ela continuou, as lágrimas escorrendo livremente. Ele te odiou porque você era a prova viva de que ele não era o Roberto. E porque, no fundo, ele sabia que você era muito melhor nos negócios do que ele jamais seria. Chamar você de dona de casa, de inútil, era a única forma de ele se sentir superior. E eu fui cúmplice, fui fraca, e peço o seu perdão por isso. Eu ouvi em silêncio, o coração pesado. Não havia triunfo em ver aquela mulher desmoronar na minha frente. Havia apenas uma tristeza profunda pela quantidade de tempo e energia desperdiçados em uma guerra de egos que envenenara nossa família por décadas. "O que você quer de mim, Antonieta?" perguntei, a voz suave. "Uma saída", ela sussurrou. "Qualquer saída. Nós estamos dispostos a tudo." O Fernando, ele concordou. "Nós queremos vender a nossa parte. Todas as nossas ações na holding. Para você. Para que possamos pagar nossas dívidas e recomeçar em outro lugar, longe daqui. É a nossa única chance." Pedi que ela me desse um dia para pensar. Naquela noite, sentei-me no meu escritório, com os cadernos pretos à minha frente. Pensei em Roberto. Pensei no irmão que ele, apesar de tudo, amava. Vingança seria deixá-los afundar. Mas a vingança, percebi, era uma bebida amarga que não me daria prazer. O que eu queria era paz. O fechamento final deste capítulo doloroso. No dia seguinte, liguei para o Dr. Neves e depois para o advogado de Fernando. A reunião final foi marcada. Desta vez, na minha casa. O lugar onde tudo começou. Quando Fernando chegou, acompanhado de Antonieta, ele parecia um fantasma. Não me olhou nos olhos. Sentou-se à mesa de jantar que Roberto construíra e esperou sua sentença. "Eu pensei na sua proposta", comecei, colocando uma pasta com os documentos preparados pela doutora Neves sobre a mesa. "E eu aceito comprar a totalidade das suas ações na holding familiar." Um suspiro de alívio veio de Antonieta. "Pagarei o valor de mercado justo", continuei, "apurado pela auditoria que fizemos. Será um valor suficiente para que vocês quitem suas dívidas e tenham um capital para recomeçar com dignidade." "Obrigado, Laura", murmurou Fernando, ainda sem me encarar. "Contudo", eu disse, e minha voz se tornou firme. "Esta transação vem com condições inegociáveis. Esta é uma transação de encerramento. Ao assinarem este acordo, vocês e seus herdeiros renunciam a qualquer vínculo presente ou futuro com a Móveis Albuquerque e com qualquer outro ativo do nosso ramo da família. O seu assento no conselho, Fernando, será extinto. Nossos caminhos de negócio se separam aqui, hoje e para sempre." Ele assentiu, derrotado. "E a segunda condição não é legal. É pessoal", continuei, inclinando-me sobre a mesa. "Eu não exijo amizade, não exijo afeto. Exijo respeito. Se nossos caminhos se cruzarem em algum evento familiar futuro, no casamento de um sobrinho, no batizado de um neto, eu espero ser tratada, e a memória de Roberto com a decência e o respeito que nos são devidos. Menos do que isso, Fernando. Não será tolerado." Pela primeira vez, ele levantou os olhos e me encarou. E no fundo da sua derrota, eu vi um vislumbre de algo que não via há 50 anos. O respeito. "Você tem a minha palavra, Laura", disse ele a voz rouca. Os documentos foram assinados. A transferência foi agendada. A guerra havia oficialmente terminado. Quando eles se foram, eu permaneci sentada à mesa de jantar, a casa silenciosa ao meu redor. O sentimento não era de vitória, mas de uma profunda e exausta paz. O ciclo de ressentimento se fechara. Naquela noite, meus filhos vieram jantar. Contei a eles sobre o acordo. "A senhora foi misericordiosa, mãe", disse Miguel, com admiração. "O pai teria aprovado. Seu pai teria querido paz para a família dele", respondi. "Eu não fiz por Fernando, fiz por seu pai e por mim, porque guardar rancor é como segurar um carvão em brasa esperando que o outro se queime. Eu decidi soltar o carvão."
Na semana seguinte, a Móveis Albuquerque anunciou em uma nota oficial a recompra das ações da família de Fernando Albuquerque, consolidando o controle sob a presidência do conselho de Laura Albuquerque. A notícia foi recebida pelo mercado como um sinal de força e estabilidade. Na minha mesa, no meu escritório em casa, eu arquivei o contrato de compra. Ao lado dele, os meus velhos cadernos pretos. A história estava completa. Olhei pela janela para o jardim que eu e Roberto plantamos. As roseiras estavam em plena floração. Senti uma paz profunda. A arquiteta não apenas havia retomado o controle do seu império, ela havia, finalmente, limpado o terreno e redesenhado o jardim, garantindo que, dali para frente, apenas as flores do respeito e da paz pudessem crescer. A casa e a empresa estavam finalmente em ordem. A assinatura naquele contrato não foi o fim de uma história, mas o começo de um novo livro. Um livro onde, pela primeira vez, eu, Laura, era a autora principal. A paz que se instalou após a saída definitiva de Fernando e sua família da nossa vida empresarial foi profunda e produtiva. Sem o peso morto da mediocridade e do ressentimento, a Móveis Albuquerque respirou fundo e começou a correr. A nova era da empresa foi uma sinfonia tocada a 6 mãos. As minhas, com a experiência e a visão estratégica. As de Cláudia, com seu talento para o design e sua sensibilidade para as novas tendências. E as de Miguel, com sua genialidade para a engenharia de produção e seu profundo respeito pelos artesãos da fábrica. Trabalhávamos juntos, não como mãe e filhos, mas como sócios, cada um respeitando a expertise do outro. As reuniões do conselho, antes um campo de batalha de egos, tornaram-se sessões vibrantes de brainstorming, onde o futuro era desenhado com entusiasmo e um propósito compartilhado. Sob a nossa nova liderança, a empresa não apenas cresceu, ela se transformou. Lançamos a coleção Raízes no mercado internacional e o design que mesclava a robustez da madeira brasileira com a leveza das linhas modernas foi aclamado em feiras de Milão e de Paris. Miguel implementou um programa de participação nos lucros para todos os funcionários da fábrica, um sonho antigo de Roberto, transformando cada marceneiro e cada lustrador em um verdadeiro parceiro do nosso sucesso. Mas a minha maior realização não estava nos balanços financeiros, estava em algo muito mais profundo. Com uma parte significativa dos lucros, criamos a Fundação Albuquerque de Artes e Ofícios. Começamos a oferecer bolsas de estudo para jovens de baixa renda que quisessem se tornar marceneiros, designers, artesãos. Montamos uma escola de ofícios dentro da própria fábrica, resgatando técnicas antigas de marchetaria e entalhe que estavam se perdendo no tempo. O legado de Roberto não estava mais apenas nos móveis que vendíamos, estava nas vidas que transformávamos, nas sementes de arte e dignidade que plantávamos. Eu me tornei uma figura improvável no mundo dos negócios. A dona de casa que virou CEO aos 68 era um case de estudo. Recebi convites para falar em universidades, em congressos. No início, recusei, mas Cláudia me convenceu. Mãe, a sua história não é mais só sua. Ela pertence a todas as mulheres que foram silenciadas, que trabalharam nas sombras. A senhora tem o dever de falar por elas. E eu falei. Contei minha história, não com rancor, mas como uma lição de negócios. Falei sobre o valor da parceria silenciosa, sobre a importância da independência financeira e sobre como a competência não tem gênero nem idade. E, em cada plateia, eu via nos olhos de outras mulheres o mesmo brilho de reconhecimento, de força redescoberta. A minha voz, por tanto tempo guardada, encontrou eco. A paz com o ramo de Fernando da família veio de forma sutil e inesperada. Cerca de 1 ano após o acordo, soube por parentes distantes que eles haviam se mudado para o interior, onde, com o dinheiro da venda das ações, compraram uma pequena pousada. Fernando, longe da pressão e da competição que o envenenaram, havia se tornado um homem mais calmo, dedicado a cuidar de suas roseiras e a conversar com os hóspedes. Nossos caminhos nunca mais se cruzaram diretamente, mas um dia, no aniversário de casamento de uma sobrinha, eu o vi do outro lado do salão. Nossos olhos se encontraram. Não houve palavras.
Ele apenas ergueu sua taça de vinho num gesto discreto, um brinde silencioso de respeito. Eu assenti levemente com a cabeça. Não éramos amigos. Nunca seríamos. Mas não éramos mais inimigos. E para a memória de Roberto, aquilo bastava. O ápice da minha jornada, o momento em que senti que meu trabalho estava completo, chegou no aniversário de 50 anos da Móveis Albuquerque. Decidimos não fazer uma festa de gala para a elite da cidade. A celebração foi no pátio da fábrica, um grande churrasco para os funcionários e suas famílias. As crianças corriam entre as máquinas silenciosas, o cheiro de churrasco se misturando ao cheiro de cedro. Era uma festa para a verdadeira família Albuquerque, aquela que, com suor e talento, construía nosso sonho todos os dias. No final da tarde, subi a um pequeno palco, com Cláudia e Miguel ao meu lado. Olhei para a multidão, para os rostos conhecidos do seu antenor, agora chefe de produção, e de tantos outros que eram a espinha dorsal da nossa empresa. Há 50 anos, comecei, a voz embargada. Neste mesmo terreno, havia apenas uma pequena oficina e um grande sonho, pertencente a um homem chamado Roberto Albuquerque. Ele sonhava em criar móveis que tivessem alma, e ele conseguiu, graças a cada um de vocês. Falei sobre nossa jornada, sobre os altos e baixos, e sobre a nova era de sucesso que estávamos vivendo. Mas, continuei, o sonho de Roberto não era apenas sobre o passado, era sobre o futuro. E o futuro chegou. Hoje, eu, Laura Albuquerque, após 50 anos de trabalho, anuncio a minha aposentadoria da presidência do Conselho de Administração. Um murmúrio de surpresa percorreu a multidão. Eu não estou abandonando o navio, eu disse, sorrindo. Estou apenas passando o leme para mãos mais jovens e igualmente capazes. A partir de hoje, a Móveis Albuquerque será presidida em conjunto por meus filhos e sócios, Cláudia e Miguel Albuquerque. O aplauso que se seguiu foi o som mais bonito que eu já ouvi. Meus filhos me abraçaram, as lágrimas em seus olhos. Naquele momento, eu não estava abdicando do poder. Eu estava o transformando em legado. Eu havia resgatado o passado, construído o presente e agora estava garantindo o futuro. Meu trabalho estava feito. Hoje, aos 70 anos, minha vida é um jardim bem cuidado. Passo a maior parte dos meus dias na minha casa, cuidando das minhas flores, lendo meus livros. Continuo no conselho da empresa, mas como conselheira fundadora. Minha função agora é ser a guardiã da memória, a bússola moral que garante que o tempero da nossa receita nunca mais se perca. Tenho um novo caderno. Não é mais preto, de contabilidade. É um diário de capa de couro azul, onde não anoto números, mas pensamentos. E, ao folheá-lo, percebo a lição final da minha jornada. Por toda a vida, eu achei que meu grande talento era transformar dinheiro em mais dinheiro. Mas descobri que minha verdadeira vocação era outra. Era a de ver o valor onde ninguém mais via, numa planilha de custos, numa mulher silenciada, numa empresa estagnada, em filhos que haviam se perdido. Meu nome é Laura, e eu aprendi que o balanço final da vida não mede o patrimônio que acumulamos, mas o valor que criamos e a dignidade que nos recusamos a vender. A dona de casa não era a dona de tudo. Ela era simplesmente a única que sempre soube o verdadeiro preço de cada coisa. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.